Sejam bem-vindos a mais um culto poderoso. Que o Senhor possa tocar o seu coração. Amém? Tem alguém feliz aí? Tem alguém grato aí? Aleluia. Vamos lá. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Obrigado, meu Deus. Quando estou mal, me põe de pé. Firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Obrigado, obrigado, Senhor. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Eu declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Ele vive, ele reina pra sempre. Ei, ei, ei. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Obrigado por tudo, Senhor. Sim, Senhor, nós te amamos, tu és tudo para nós. Tu és o nosso amor maior, Senhor, nós te amamos. Eu cantarei com os anjos uma nova canção.
meu coração é teu, Jesus. Nosso coração é teu, Senhor. Nós estamos aqui para adorar aquele que fez um novo e vivo caminho de acesso ao nosso Pai. Você é livre para se chegar a Ele. Apenas feche seus olhos. Entre agora na presença do Senhor. Sua túnica, a cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor, dizendo: Pai, eu desejo que eles sejam em mim.
Diga. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam sua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou. Ele me libertou. Aleluia. Ele me libertou. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Eu sou teu, tu és meu, e seremos juntos pra sempre. Eu sou teu, tu és meu, e seremos juntos pra sempre. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Realmente nós temos uma alegria muito grande, né? Estar aqui e aqui assim essa equipe tão fiel a Deus, né? Tão realmente dedicada a Deus, porque os grandes valentes, os guerreiros, né? Estão aqui depois dessa chuvarada que Deus deu, né? Mas estão aqui sempre honrando a Deus, realmente mostrando, dando sinais da sua fé, tá? Eu fiquei sabendo que a Cascavel, filha, perguntou para a mãe dela: mãe, nós somos, realmente nosso veneno é mortal? Ela disse: sim, minha filha,
Claro que é, mas por que você está me perguntando isso? Não, porque eu acabei de morder minha língua. Mas, queridos, nós queremos dar continuidade naquela mensagem do mês passado que nós estávamos falando sobre o preço já foi pago. E é tão importante para mim que nós todos, eu também, eu fico lembrando dessas verdades, porque nós precisamos desfrutar, tá? Da bondade de Deus sobre a nossa vida, de tudo que Deus fez por nós. Eu estava aqui ouvindo a música, né, no louvor, e eu vi aquela voz linda, né, e o Rogério estava do meu lado cantando. Eu falei, rapaz, o Rogério tem uma voz tão bonita. Só que pouco tempo fiquei pensando, aí eu olhei para o lado, era a voz do Mateus, está sendo na caixa. Mas é a bondade de Deus, né, Rogério? Bondade de Deus, né? Aleluia, glória a Deus. E o subtema hoje dessa segunda parte da mensagem que nós vamos estar falando é o preço pago pelo pecado. Hoje em dia é muito fácil as pessoas banalizarem o pecado, zombar, né? O pecado virou assim como se diz, né? Um sanduíche, né? O pecado hoje em dia virou fast food. Pecado, como se pecado, né, fosse uma coisa tão careta. Mas é isso que o inimigo ele tenta passar para que as pessoas, né, para que os jovens, os adolescentes e as pessoas mais imaturas, as pessoas infantis, né, da mentalidade infantil, ela não entenda aquilo que Jesus fez na cruz. Ela não entenda quanto que o pecado é destruidor, é nocivo para o ser humano, sabe? Então vejam bem, eu queria até pedir que todo mundo estivesse agora sentado, né? Mas veja bem, aqui nós vimos que quem cobra o preço pelo pecado, sabe, são os espíritos dominadores. É muito importante que nós possamos entender a quem que nós queremos estar servindo, a quem que nós queremos seguir, a quem que nós queremos se submeter. Porque se nós queremos estar debaixo de uma autoridade, debaixo de um governo cruel e perverso, então o pecado passa a ser uma coisa muito normal e natural na vida das pessoas. O pecado, ele dá a chave, o pecado é a chave que Satanás precisa, que os demônios precisam, que o mal precisa para poder acionar a vida das pessoas, sabe? Por isso que é importante que houvesse alguém, era necessário que houvesse alguém que dissesse, não, eu vou dar um basta nesse negócio. Chega da humanidade sofrer. É necessário que o homem possa ter liberdade. Então o fato de Jesus ter dado a vida dele na cruz do Calvário, sabe, não é simplesmente para que eu ficasse mais bonito, ou mais feio, ou mais rico, ou mais assim, empolgado, ou mais poderoso. Não. O fato de Jesus ter realmente entregue a vida dele na cruz, derramado o sangue dele, foi para que eu pudesse ter liberdade de decidir, porque antes eu não tinha escolha. O homem estava como se fosse sequestrado. Já pensou uma pessoa que é sequestrado, que é raptado? E aí o raptador ele fica aprisionando aquela pessoa, mantém aquela pessoa presa ali, né? Está ainda suspirando, respirando, mas toda hora com ameaça de morte. Se não fizer o que ele quer, ele mata, né? Então ele ficou refém, ele ficou sequestrado pelo inimigo. E ele estava cobrando pelo preço da humanidade, ele estava cobrando um sangue real, valioso, puro,
um sangue carmesim. Ele estava exigindo que fosse pago para que o homem fosse livre, liberto, para que o homem, o ser humano, pudesse ter liberdade de escolhas. Ele estava exigindo o sangue, a morte do Filho de Deus, de alguém que realmente guardasse de todo pecado, que não lhe fosse imputado nenhum tipo de pecado. E aí Jesus disse: eu estou disposto, eu posso pagar esse preço. Então aqui em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21, olha só o que fala aqui: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, pastor Rony, né, alguns mais desinformados, né, talvez algumas pessoas que ainda não conhecem profundamente a Bíblia, quem garante que isso aqui é verdade? Falar, primeiramente, é a fé que está dentro de você, é o que você crê. Porque se você não crê, você não vai crer também em muitas coisas. Você não vai crer que Deus criou o homem. Você não vai crer que Deus que criou o universo. Você não vai crer, mas eu acredito que houve uma explosão. Tá certo, quem foi que explodiu esse negócio? Você acha que se eu explodisse aqui um saco cheio de milho, né? Esses milhos iam se juntar de uma forma harmônica e perfeita e virar soja um milharal? De jeito nenhum, né? Como que fosse uma explosão o homem ser tão perfeito, o homem ser tão dotado de sabedoria, de inteligência? Se uma explosão poderia constituir cérebro, fígado, coração, né? Perna, braços, olhos. Você acha que uma explosão com tanta capacidade, então essa explosão só podia ser Deus. Só podia ser Deus. Não há outra explicação. Mas aqui, como eu creio na palavra de Deus, como eu creio que não tem outra saída, não tem mais nenhum Deus, não tem mais nada que possa me fazer, me convencer. Olha aqui, ele diz que aquele que não conhecia o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E é interessante, irmãos, que no Japão, a palavra pecado, ele aparece como criminoso, crime. Então, quando você cometeu crime, cometeu pecado, é a mesma força, tem a mesma capacidade de crime para pecado. Por isso que é tão difícil para o japonês, né, para ele entender. Mas eu cometi um crime, ele não entende, mas o crime que ele cometeu está aqui. O pecado dele que ele cometeu exigia um preço de sangue. Todo pecado exige um preço de sangue. E aqui que entra o texto principal dessa mensagem de hoje, que é aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a mensagem toda está baseada em cima desse texto somente. E a primeira coisa que nós vamos fazer, aquele que não conheceu o pecado. Quem é aquele? E é essa pessoa que nós precisamos entender quem é aquele, quem é esse, sabe? Aquele foi dado, aquele que foi dado é nada mais, nada menos que o Verbo eterno. Isso aparece lá em João, capítulo 1, versículo 1, ele disse: aquele, no princípio ele era o Verbo. Então, quando ele fala aquele, ele está se referindo ao quê? Ao Verbo. O que era o Verbo? O verbo assim, dentro do nosso conhecimento, é uma palavra que se conjuga.
E o verbo aqui era eu sou. Essa é a palavra. Era apenas um som, era apenas um verbo. Não tinha forma, não tem forma, não tem fisionomia, não tem cor, não tem, é um verbo, é um som, é apenas um som. É o verbo. Ele disse que aquele, que não conheceu o pecado, ou seja, o verbo não conheceu o pecado. Ao mesmo tempo ele diz eu sou. Ele disse eu sou o que sou, eu faço, eu realizo, eu sou o que estou contigo, eu sou o que te perdoa, eu sou o que te assisto, eu sou. Ele está em todo, tem todo o tempo da nossa vida, ele está sempre presente. Então aquele a quem não conheceu o pecado, que era o verbo. Outra coisa aqui que eu posso trazer, identificar essa palavra aquele, é quem é como o Pai. João 10:30, ele disse quem é, ele disse que ele é o Pai, ele se identifica como o Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui ele se identifica como o Pai. Então primeiro ele é o verbo, depois ele é o Pai, e aqui em Mateus capítulo 1, versículo 23, ele diz que ele está sempre conosco, aqui que ele é o verbo, que é o Deus conosco. Agora, cabe cada um de nós receber, porque nós temos opção. Agora, nós somos livres para receber, não somos obrigados a receber salvação, nós não somos obrigados a receber perdão, não somos obrigados a servir Jesus, nós temos escolhas. Porém, os próprios discípulos de Jesus falaram: Senhor, se nós não te seguirmos, a quem seguiremos? Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer para nós todos os dias. Jesus falou: e vocês acreditam em mim? Vocês também? Porque muitos dos discípulos que estavam com ele não estavam acreditando, deixaram, abandonaram, foram embora. Ficaram os 12 ali, perguntou: e vocês? Também não vão me deixar? Vocês? Aí o Pedro pulou, falou Pedro, com revelação, disse: Senhor, a quem haveremos de seguir? Pois somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Irmãos, ainda que apareça o cara mais inteligente, o cara mais sábio, ainda que venha qualquer filósofo, ainda que venha qualquer cientista, ainda que venha quem vier, mas se ele não tiver uma ideia melhor, uma solução para a vida do homem, ele nunca vai ser maior do que Jesus. Porque até agora, na humanidade, todos os cientistas, todos os filósofos, todas as pessoas que apareceram, deles todos, só um deles que tem a palavra da vida eterna, que é Jesus Cristo. Aleluias! Amém. Só ele tem a palavra da vida eterna. Não adianta, pode procurar no Google, pode procurar no TikTok, pode procurar no Instagram, no Facebook, pode procurar. Nenhum deles pode ocupar horas e horas da sua vida, que não vai te mostrar, ele não vai ter a palavra da vida eterna para você. Mas Jesus Cristo tem a palavra da vida eterna, somente ele. E ele continua aqui, sabe, queridos, ele continua aqui no versículo, em João capítulo 3, versículo 16, que diz que aquele que não conheceu o pecado e que o Pai o deu, aquele que não conheceu o pecado. Então aqui é uma testificação, é uma prova de que ele não pecou, é uma prova que nós podemos tomar posse do poder do perdão de Jesus, porque somente através dele, quando nós recebemos ele, que nós podemos estar livres do pecado também. Então imagine o pecado como se fosse uma cola de Super Bond. Então quando ele coloca na sua pele, nem aparece quase, mas sua pele fica ressecada e demora para sair, difícil para sair, você tem que passar muito detergente para sair. É assim que é o pecado, nem parece muitas vezes, mas nós temos um detergente celestial, que é o sangue de Jesus, e ele pode passar e tirar a Super Bond, pode limpar você, e você pode ter a sua pele novamente restaurada. Agora veja bem,
O próprio Jesus, ele se fez pecado no seu lugar, porque era a única forma dele resgatar você das mãos do inimigo, do pecado. Então ele se fez pecado. E nós ele falou: não, liberta ele, que eu fico no lugar dele. Eu assumo. Eu pago o preço. Eu fico refém. E a morte e o inferno não podiam segurar Jesus, porque quando ele chegou lá, a Bíblia diz que a morte e o inferno não lhe podiam segurar. Enquanto aqui estavam os demônios comemorando: olha aí, nós matamos, nós destruímos a vida dele e tal, e estava comemorando. Jesus estava na cruz, né? E ele estava lá, sendo chicoteado, ele estava lá, sendo humilhado, estava lá, sendo blasfemado, e os homens achando que seriam mais sábios do mundo, mais justiceiros do mundo, os homens que estavam fazendo isso, achando que eles tinham o conhecimento da verdade, e Jesus era um mentiroso, e Jesus era um falastrão, e Jesus era errado, e mataram Jesus. E ele desceu aos céus, ele foi até o inferno, a Bíblia diz. E ele queria ir lá. Ele foi porque ele quis. Ele se deu. Ele se doou. E a Bíblia diz que ele queria ir lá. Por que Jesus queria ir lá? Por que ele fazia questão de ir lá? Sabe por quê? Porque ele precisava resgatar aqueles que já tinham morrido antes. Porque só há salvação por meio do Filho do Homem. Então muitas pessoas já haviam morrido antes de Jesus e eles esperavam pelo Messias, mas eles não conseguiram em vida ver o Messias, e o Messias precisou então ir resgatá-los da morte e do inferno. E lá ele então se apresentou como Filho de Deus, como Messias, como Cristo, e mostrou o que ele tinha passado, e foi através de Jesus que levou cativo o cativeiro. Ou seja, aquelas pessoas que estavam ali esperando pelo Messias tiveram um encontro com o Messias. E eles tiveram um encontro com o Messias. Dessa vez o Messias levou ele a salvo, levou o cativeiro todo, todos. Como levou cativo o cativeiro? É porque todos ali entregaram a vida para Jesus. Todos foram salvos, glória a Deus. Aleluia, Jesus merece uma salva de palmas, amém? E todos nós, irmãos, temos essa esperança. Sabe que todos nós não temos que estar preocupados com o pecado, não. Sabe que nós temos que preocupar? Somente em ter intimidade com Deus. Você não precisa se preocupar: pastor, eu não consigo. Tem pessoas, coitadas, que vivem, se acusando, culpando, porque ainda não entenderam que Jesus já pagou o preço do pecado. Você não precisa estar preocupado com o pecado, não. Você já venceu o pecado através de Jesus. Você tem que preocupar sim, sabe o quê? Em ter intimidade com Ele. Ele disse: aquele que quiser pecar, pode continuar pecando, mas aquele que quiser santificar, continue santificando. Santifique-se mais. Por que Jesus fala uma coisa dessa? Você pararam para pensar? Por que Jesus, o Senhor está falando que a gente pode continuar pecando? Pode. É você que você tem liberdade. Mas eu tenho que me preocupar em ter intimidade com Deus. Porque se eu tiver intimidade com Deus, se eu estiver cheio de Jesus, se eu estiver íntimo com o Espírito Santo, meu irmão, não tem pecado nenhum que vai me vencer. Não tem pecado nenhum que vai me derrotar. Tem muitas pessoas, eu vou falar um pouco mais depois, que dizem: pastor, eu não dou conta de ser crente, porque eu tenho isso, eu vou deixar disso, vou deixar daquilo, aí depois sim eu vou me converter. Aí eu fico tão assim angustiado, eu fico pensando: meu Deus, quanta falta de revelação. Jesus nunca pediu isso para nós, Jesus nunca pediu isso de ninguém. Não, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Foi isso que ele falou. Então quando a pessoa está cansada, sobrecarregada, atribulada, é falta de estar com Jesus. É falta de Jesus. Então a pessoa tem que o quê? Ela precisa buscar ter intimidade com Deus. Tem que ser fiel com Deus, ser íntimo com Deus. E ser fiel com Deus não está relacionado a você eu vou estar preocupado se eu vou pecar aqui, eu vou entrar ali. Não é isso não, irmão. Tem intimidade com Deus, Deus vai fortalecer você. Você vai ficar vitaminado, nutrido espiritualmente, que você vai vencer qualquer
espírito, qualquer demônio, qualquer pecado, qualquer coisa, você vai passar por cima na boa, sabe? Você vai superar na boa. Ah, pastor, teve alguém que disse que o senhor não sabe, pastor, meu marido, eu tenho que carregar essa cruz há muitos anos. Mas sabe por quê, irmã? Sabe por quê? É porque você precisa ser mais íntima com Deus. Você precisa ser mais fiel com Deus. Que se você for fiel com Deus, se você for mais íntimo com Deus, sabe o que vai acontecer? Irmão, seu marido vai ser uma bênção. Você vai ter maior alegria, você vai ter maior prazer em ter o seu esposo com você, sabe? Vai ser realmente um pedacinho do céu. Os grandes momentos difíceis da nossa vida é porque nos falta intimidade com Deus. Quando eu vejo alguém passando dificuldade, passando isso, passando aquilo, eu já sei, essa pessoa está mais preocupada com as circunstâncias, com os adjetivos da vida, do que realmente se preocupar em ter intimidade com Deus. Porque Deus sempre vai fazer o melhor. Se você for íntimo com Deus, tá? O sangue dele vai sempre manter você na presença dele. O próximo ponto aqui é por quem ele pagou essa dívida. Aí entra aqui a segunda fase do texto, né? Que ele diz aqui: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, tá? Então, aqui entra a segunda resposta. Foi por nós. Foi por nós por quem ele pagou essa dívida. Ah, pastor Rony, mas lembre-se, querido, que Deus já conhecia você desde a fundação, antes da fundação do mundo. Deus já conhecia você. Obrigado. Eu estava realmente pedindo, né, que Deus tocasse no coração de um irmão para acender essa lâmpada. Mas aí, veja bem, aí nós fomos formados e criados, todos nós, antes da fundação do mundo. E ele já sabia que nós viríamos nesse tempo. E você fala: mas Jesus vai voltar e eu ainda vou me encontrar com Jesus. Você vai se encontrar com Jesus sim também. Sabe por quê? Porque ele vai ressuscitar dos mortos. Ele vai aparecer. Ele vai ressuscitar todos, né? Aliás, ele já ressuscitou dos mortos. Nós aqui vamos ressuscitar. Nós vamos ser arrebatados e outros vão se ressuscitar novamente. E nós vamos poder também contemplar Jesus. Mas sabe que existe um caminho para isso. Você precisa, sabe, entregar sua vida completamente a Ele. Isso não pode impedir ninguém de tomar essa decisão, porque essa decisão tem que vir do coração. Se a minha vida completamente é dele, completamente, eu tenho que estar decidido a me submeter à vontade dele. Se eu me entrego, por exemplo, se eu vou pegar um Uber, eu entro naquele Uber, eu estou ali, tá? Eu estou ali projetado para chegar em algum lugar, uma rota, mas eu estou totalmente dependente do motorista que está lá. É o motorista que vai conduzir aquele carro. Eu estou dentro do carro. Se eu for no ônibus, eu vou ter um traçado, um trajeto, mas eu estou dependendo daquele motorista. Se aquele motorista for um bom motorista, eu vou chegar lá. Mas se ele não for, muitas coisas podem acontecer, né? O carro pode se chocar. Assim, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós entramos, né, no corpo de Cristo. Nós somos inseridos no corpo de Cristo. Ah, mas eu quero sair. Tudo bem, você quer sair do ônibus, mas você vai andando, ou você vai pegar um outro tipo de transporte, né? Vamos supor, ou você vai andar de avião. Você não pode sair do avião lá não. Se você sair de lá, só se você se jogar, e não tem como, né? Você vai direto de um aeroporto para outro aeroporto. Na vida cristã do mesmo jeito. Eu entrei aqui no avião de Jesus, né? Eu entrei, eu assumi, eu aderi. Agora eu tenho que me sujeitar àquilo que for colocado naquele avião. Eu não posso chegar lá
pode até ir você andar de avião. Ah, mas eu quero fazer isso, quero falar. Não, a aeromoça vai falar, você não pode. Não, mas então você vai sair do avião. Porque aqui você está sujeito a que o comandante do avião decidir, até você chegar ao seu ponto que você quer partir. Então nós temos um ponto de partida aqui na terra. Nossa chegada é o reino de Deus, é os céus. Esse é o nosso ponto de chegada. É lá que nós desejamos chegar. E aí nós precisamos nos submeter a algumas diretrizes, algumas condições que nos é colocado, né? Aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 4, não sei se deu para pegar aí, o pessoal lê aqui, mas ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, a palavra que eu quero enfatizar, que você vai obedecer a Deus em amor. Ah, eu não quero obedecer, tudo bem. Isso mostra que você não ama. O que define o que você é uma pessoa, quando você respeita ela, quando você obedece. É isso. Não é pelos presentes que você dá, não é pelas palavras que você fala, não é pela nada disso, pelo que você faz, mas pelo que você submete, se você obedece. Entende? Aí isso mostra que você ama uma pessoa. Aqui, queridos, a obra de Jesus, ela foi substituída legalmente. Em Hebreus capítulo 2, versículo 11, ele fala o seguinte: pois tanto o que santifica como o que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, ele diz, tanto aquele que santifica como aquele que é santificado vem de um só lugar, que é do Pai, né? Por isso ele chama-nos de irmão. Então nós temos que olhar para Jesus como irmão. Nós não podemos nos distanciar, achar que há uma distância muito grande entre nós e Deus. Não. Ele está do nosso lado, como irmão, como família, tá? Por isso é importante a gente entender isso. E é nesse sentido de coletividade, do que serão salvos e ajuntados no céu, que entendemos o sacrifício particular, pois é dito que Ele próprio, o Salvador do corpo, em Efésios capítulo 5, versículo 23, e que pela igreja a si mesmo se entregou por ela. Então aqui ele não se entregou por uma pessoa só, é pela igreja que ele se entregou, tá? Então foi pela igreja, foi por nós, foi por todos aqueles que decidiram se congregar, todos aqueles que decidiram realmente ser inserido no corpo de Cristo. O quinto e último ponto dessa mensagem: o que Cristo fez por nós e é entendido como, primeiro, redenção. Aqui são os efeitos, tá? Que Cristo fez por nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz que eu já estou crucificado com Cristo. Então veja bem, queridos, não adianta eu falar só eu creio, não. Você tem que falar eu estou crucificado com Cristo. Um crucificado, imagina alguém que está crucificado, qual é a reação dele? Da dependência. Ele tem que depender, nós temos que depender de Deus. Só que ele está crucificado, vai fazer o quê? Só depender dele. Não podemos fazer nada mais além do que depender dele. Então, a primeira coisa que foi a redenção. Então Jesus foi o segundo Adão, né? Como o primeiro Adão representa todo homem, como está escrito em 1 Coríntios 15, 47, tá?
E o segundo Adão representa todos os salvos. Aqui é uma diferença. Então Jesus, que era o segundo Adão, então ele representa todos os salvos. A partir do momento que eu estou em Jesus, agora eu realmente tenho a salvação, tá certo? Você crê que você tem a salvação? Glória a Deus. Então nós todos temos a salvação. Por quê? Porque nós estamos com o segundo Adão. E por Cristo ser feito semelhante a nós, aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 17, tá? A Bíblia fala que ele foi feito à semelhança nossa. Ele poderia ter sido feito à semelhança de um anjo, à semelhança de de qualquer outra coisa, mas ele fez a semelhança nossa. Assim como Adão também foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele veio à nossa semelhança. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, a Bíblia diz que Jesus também foi homem, ele foi uma alma vivente, tá? Ele disse assim também também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, o espírito vivificante. Então há uma diferença muito grande aqui. Primeiro, alma vivente. Segundo, Jesus, espírito vivificante, tá? Ele traz vida para nós, ele nos dá um espírito vivificado, ele traz vida para o nosso espírito. Aqui, por Cristo representar todos os seus, é dito que os seus são crucificados em Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Em Romanos capítulo 6, versículo 8, diz que todos nós também morremos com Ele, e fomos sepultados com Ele, e vivificados com Ele. Então, nós fomos mortos com Ele, sepultados com Ele, vivificados com Ele, e ressuscitados também juntamente com Ele. Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos fez assentar nas regiões, nos lugares celestiais. Então, essa aqui é a redenção. Agora, além da redenção, outro benefício da morte de Jesus é a propiciação. Então, a propiciação é a obra de Cristo em nós, por nós. Também foi a vitória em substanciação. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz que ele morreu o justo pelo injusto. Outra vantagem aqui, outro benefício que a morte de Jesus trouxe para nós, a cruz, e parece assim não ter, mas a cruz, para quem não tem entendimento, a cruz ele trouxe salvação, tá certo? Então a obra de Cristo por nós, ela foi uma obra penal, ou seja, ele cumpriu a pena que era para nós, tá? Então Cristo, como representante de nós e sendo feito pecado por nós, teria que sofrer as consequências do seu povo. Então, em Mateus capítulo 1, 21, e Isaías 53, 4, 8 diz, Isaías 53 diz, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E o quarto benefício aqui é a expiação. Então tudo isso era necessário, principalmente no Velho Testamento, que para se purificar um pecado teria que entregar um cordeiro ou um animal que pudesse ser sacrificado. E aquele foi o nosso sacrifício, tá? Isaías capítulo 61, versículo 1 diz assim, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, no dia da vingança do nosso Deus, e assolar a todos que choram, pôr em liberdade os algemados. Então aqui, irmãos, você vê que há um propósito, tá?
ele veio, né, para que apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os tristes, ou os que choram, aqui na minha tradução, os que choram. Então, tem consolo para mim e para você. Pode estarmos passando o que passar. A igreja sempre foi acostumada com tribulação. Sempre. Toda a história da igreja, a igreja passou por perseguição. Se você planta uma árvore no meio da floresta, onde chove muito, onde tem sombra, ela cresce rápido. Mas ela é muito frágil. Ela é verdinha, mas é frágil. Qualquer vento faz ela tombar. Agora, se você planta uma árvore que cresce no deserto, ela demora para crescer. E ela muitas vezes é raquítica. E às vezes nem dá muitos frutos. Mas, meu irmão, pode vir tempestade no deserto. Pode vir qualquer coisa. O caule dela, a madeira dela é denso. Não é qualquer coisa que arranca ela, não é qualquer coisa que quebra ela, não. Tem que ser uma coisa muito forte. E assim é a igreja. A igreja é como a rosa de Saron, que ela nasce entre as pedras, as rochas. E vem os ventos, as tempestades, vem a insolação, e vem tanta estiagem, mas ela continua sempre vermelhinha. Ela continua sempre lá, plantada. Sabe, assim que é eu e que é você. O que nós temos que fazer? Apregoar o ano aceitável do Senhor, consolar os que choram. Nós precisamos ser tão fortes que nós vamos ter que dar nosso ombro para as pessoas chorarem. Porque as pessoas que estão lá fora, elas não têm Jesus, as pessoas que não é íntima com Deus, as pessoas que não têm fidelidade com Deus, não são fiéis a Deus, elas estão sofrendo. Irmãos, eu fui fazer uma visita e eu vi uma família tão preciosa, mas infelizmente não tem intimidade com Deus. Mas eu vi tanta dor, tanto sofrimento, mas eu fui lá para consolar, para orar com aquela família. Eu creio que Jesus vai tirar o sofrimento daquela família. O Senhor lá, Ele tem muitas coisas, muitos bens. Ele poderia viajar de um lado para outro, mas Ele não consegue dar assim 10 passos que Ele já não está aguentando se ficar de pé. Sofrimento. E eu olhando assim, falei: Jesus, você vai fazer uma obra grande aqui. Jesus, você vai trabalhar nessa casa, vai ser um milagre muito poderoso aqui. E eu fui a pregar o ano aceitável do Senhor, fui dizer para eles: tem jeito, tem solução, você pode. Eu não sei se tem aqui que ainda não decidiu entregar a sua vida a Jesus de verdade, mas meu irmão, minha irmã, se tiver alguém, eu terei o maior prazer, a maior alegria de orar por você aqui hoje, para que você possa sentir de fato e de verdade a presença de Deus na sua vida, sabe, para que o fastio espiritual, para que aquela falta de apetite de Deus, da palavra, para que ela realmente saia da sua vida. É um encosto, é um maligno, sabe, que não permite você se apaixonar pela palavra de Deus. E eu pergunto para você: a sua vida realmente é aproveitada? Você é uma pessoa, sente uma pessoa livre? Porque se você não era, saiba de uma coisa: a partir de hoje eu quero que você entenda isso. Você é livre. Você é livre para servir a Deus.
Você é livre para não servir a Deus. Você é livre para pecar. Você é livre para não pecar. Mas conheça a verdade, porque se você, conhecendo a verdade, você vai fazer de uma forma consciente. Se você vai pecar, peque, mas de uma forma consciente, assumindo responsabilidade pelos seus erros, pelos seus pecados. Deus está nos mostrando para não pecar. Deus está nos mostrando para fazer de uma forma diferente. Mas Ele diz também, você é livre. Jesus derramou o sangue dele para te dar liberdade. Que a graça e a paz do nosso Deus, o amor infinito do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida hoje para todo sempre, sobre tua família, te protegendo, te guardando em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas. Tá? Fique